amigos, queridas amigas, muito obrigado por estarem conosco nesse momento, especialmente pelas vibrações de paz e harmonia, e também nossa gratidão aos espíritos amigos que estão conosco em todos os momentos. O Espiritismo tem como fundamentação o tríplice aspecto: religião, filosofia e ciência. Negar um deles é deixar o Espiritismo sem o seu alicerce, já que ele, o Espiritismo, vem unir esses aspectos e libertar a alma humana do engano. E dando seguimento às reflexões de hoje, trouxemos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que encontramos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 13, intitulado A Fé e a Caridade, de autoria de um espírito protetor, ditado na Cracóvia no ano de 1861. E assim está escrito: Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos, até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz dessa vida. Meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve ocupar-se apenas da sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. As dificuldades comuns da vida, a diversidade de gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso constitui um meio para se aperfeiçoarem, exercitando a caridade. Apenas à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. Aqui na Terra, a felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem, não aos que a procuram nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Para ser cristão, na sociedade atual, não é mais necessário o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Vocês serão vencedores se forem inspirados pela caridade e sustentados pela fé. Nós espíritas utilizamos muito a expressão fora da caridade não há salvação. Podemos até dizer que esse é o nosso lema. Qual casa espírita não realiza pelo menos uma atividade voltada ao auxílio, seja material ou espiritual, das pessoas que precisam? Nós precisamos entender realmente o que é caridade, como espíritas, e seguindo o tríplice aspecto. Precisamos buscar na filosofia e na ciência sempre que é necessário a explicação para nos fortalecer. Caso contrário, poderemos estar apenas admitindo o aspecto religioso e correndo o risco de fazer, por exemplo, da caridade mais um dogma entre as religiões. Quando o Espírito nos diz que a caridade é impossível sem a fé, ele nos convida para uma reflexão importante, de que para realizarmos a verdadeira caridade, nós precisamos ter fé. E a fé é algo de mais sublime em nós. Independente da religião, a fé é algo íntimo, por isso não pode ser imposta. É um sentimento, é a fé que nos liga com as esferas superiores, com Deus. A fé pode ser conquistada ou fortalecida através das religiões e pelo controle mental, por meio da meditação
e da vontade disciplinada. Pesquisadores conseguiram visualizar, por meio de uma pesquisa científica, que em alguns grupos de religiosos, e nessa pesquisa foram observados monges e freiras, constataram que durante o momento em que estavam orando ou meditando, alguns, apenas alguns, não todos, apresentavam uma ativação diferenciada no cérebro, o que eles chamaram de transe místico, e que acionava uma área do cérebro cuja funcionalidade foi recentemente identificada pela ciência, chamada de lobo pré-frontal. Então, os cientistas identificaram que aquelas pessoas que tinham uma fé diferenciada ativavam uma área específica do cérebro. E quem comanda o cérebro? Nós sabemos que quem comanda o cérebro é o espírito. Essa pesquisa sobre a fé serviu de motivação para um pesquisador brasileiro, o também neurologista, o Dr. Jorge Moll Neto, que em 2007, através da neurociência e utilizando um scanner cerebral, passou a avaliar o comportamento moral de um grupo de voluntários. Ele analisou a caridade no cérebro humano e, com isso, ele entrou para a história da ciência moderna. Aqui estamos falando rapidamente e também não somos cientistas, mas, para fins de relato, simplificadamente, podemos dizer que o pesquisador percebeu que quando os voluntários realizavam uma colaboração custosa, como diz na pesquisa, uma área do cérebro era ativada, e essa área do cérebro se chama lobo pré-frontal. Mas o que é uma colaboração custosa? É quando envolve algum sacrifício em benefício de outra pessoa, ou uma causa, enfim, seja de tempo, seja com recursos materiais, e que você não tem a expectativa de nenhum retorno com isso. E isso os pesquisadores chamaram de a verdadeira caridade. Inclusive na pesquisa é diferenciado que quando se realiza uma ação em benefício de alguém e se tem alguma expectativa de retorno, tipo a doação do imposto de renda e você recebe a restituição, quando você faz uma obra pública para receber os votos dos cidadãos depois, quando você faz alguma tarefa pensando que assim você vai melhorar de alguma perturbação. Isso foi nomeado na pesquisa como filantropia. E filantropia é sim fazer o bem, é ajudar quem precisa e inclusive ajuda aquele que está a realizando a ter mais motivação e satisfação na vida. Mas isso não é a caridade verdadeira. Para ser, precisa ser desinteressada completamente. E o interessante é que mencionamos aqui pesquisas relativamente recentes, do nosso século, mas que, sobre esse assunto, o espírito André Luiz já havia mencionado no século passado, na década de 40, no livro No Mundo Maior, Psicografia de Chico Xavier, cujas informações valiosas eram até então ignoradas e questionadas pela ciência. Um dos trechos do livro diz: nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. André Luiz, na obra, dentre outros aspectos sobre o cérebro humano, fala do nosso futuro espiritual, onde nós seremos mais espiritualizados, mais evoluídos moral e espiritualmente, e descreve as atividades cerebrais, incluindo os lobos frontais, que até então tinham o funcionamento desconhecido pela ciência. O lobo pré-frontal, no nosso corpo físico, corresponde à nossa evolução espiritual, e ele é ativado quando nós buscamos a benevolência, que é querer bem o outro, e o outro são todos indistintamente, a indulgência, que é olhar com bons olhos, e quando avaliar o comportamento de alguém, que seja com um olhar positivo. O perdão das ofensas, que é quando conquistamos a humildade, pois se nos ofendemos é porque o orgulho e a vaidade ainda estão latentes em nós. Também pela compaixão, pela empatia, com o sofrimento alheio, pela misericórdia, pela piedade,
por qualquer tipo de auxílio gerado pela nossa emotividade. Referente a isso, encontramos em O Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando o nosso espírito encontra a fé e a caridade verdadeiras, nosso corpo demonstra, ativando no cérebro o lobo pré-frontal. E, consequentemente, vamos melhorar nosso desenvolvimento orgânico, intelectual, emocional, vamos diminuir a angústia, a depressão, a ansiedade, vai melhorar o nosso sistema imunológico. Quem comanda esse processo é o sentimento. Então, basta pensar em ajudar alguém ou se compadecer do sofrimento alheio, que estaremos acionando as áreas mais nobres do nosso ser. É um sinal de evolução. Então, se queremos essa salvação pela caridade, como dizem os Espíritos, precisamos encontrar a fé, precisamos sentir verdadeiramente, precisamos escolher algo que gostamos e nos dedicarmos desinteressadamente, pensando somente no bem do outro, e o outro pode ser uma pessoa, pode ser uma causa, um projeto, pode ser um animal, pode ser a preservação da natureza. Oportunidades certamente não faltam. Nada melhor que ver um faminto saciado. Como estamos nos encaminhando já para os momentos finais da atividade de hoje, apresento para vocês as fontes de pesquisa que utilizamos para essa fala e que também ficam como sugestão para estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, a palestra Visão Neurológica da Caridade, transmitido pela FEB TV e Rede Amigo Espírita, da palestrante Anete Guimarães, também artigos do pesquisador Dr. Jorge Mol Neto, no site da Academia Brasileira de Ciências, e o roteiro 10, O Poder da Fé, publicado pela Federação Espírita Brasileira, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Como últimas reflexões, podemos nos perguntar: o que será que pensavam Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, quando entregavam cada dia de suas vidas ao auxílio do próximo? Eu acho que só pensavam no alívio de toda e qualquer dor, sem se importarem quem estavam atendendo, o que faziam essas pessoas ou o que deixavam de fazer. Nós, quando formos vestir alguém, vamos oferecer o que vestiríamos nos nossos. Quando vamos oferecer um alimento, ofereçamos aquilo que comeríamos também. É o sentimento que importa. Façamos o melhor e da melhor forma possível, com boa vontade sempre. Então, quando o Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação, é uma grande verdade. O que hoje as mais modernas tendências da neurociência comprovam. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Muito obrigado a todos mais uma vez. E agora nos encaminharemos para um momento de prece. Permanecemos com muita paz. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho,
na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não cessará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja.